Oi, nos meus delírios pessoais de hoje eu vou falar sobre live actions da Disney. Na semana passada eu falei sobre figurino e alguns live actions da Disney entraram na minha lista de melhores figurinos. Então hoje eu vou falar pra vocês quais, na minha opinião, são as melhores atuações nos live actions. E para começar essa lista, a gente vai falar do filme Alice no País das Maravilhas, de 2010. Nesse filme vale muito a pena assistir a atuação da Helena Bonham Carter como Rainha de Copas. A atriz é muito versátil e nesse personagem ela mostra várias faces. Então ela consegue te entregar uma personagem muito carente quando é necessário e muito autoritária quando também é necessário. E sem contar naquele tom estridente que ela tem. A caracterização ajudou muito a Helena Bonham Carter nisso, porém ela não usa da caracterização como muleta. Pelo contrário, ela faz com que a caracterização só ajude ela a fazer um personagem muito mais bem desenvolvido. O próximo nome na lista é do filme Malévola. E eu tô falando da protagonista, Angelina Jolie, interpretando a própria Malévola, porque ela carrega o filme nas costas. Você não liga muito para outras coisas quando você assiste o filme com ela, porque você está 100% focado nela. Sim, é uma boa interpretação. É a mesma coisa que traz da Helena Bonham Carter. A caracterização vem para ajudar e não serve como muleta, porque ela constrói esse personagem. Ainda mais que você tem uma diferença entre eles. Porque você tem aquela Malévola do começo, que é uma Malévola mais boazinha. Durante o meio do filme você já tem uma personagem mais amargurada. E no final do filme você já percebe uma Malévola mais boa de novo. O filme da Malévola não tenta colocar ela como uma vilã. Pelo contrário, ele tenta dar uma outra explicação para a história. O próximo filme que eu vou falar é Cinderela. E eu vou falar da protagonista também, a Lily James, que interpreta Cinderela. Foi uma boa escolha do estúdio Disney escolher uma atriz pouco conhecida do cinema para fazer a personagem, já que é um personagem tão marcante da cultura pop. A Lily James já era conhecida por quem assistia Downton Abbey. Vale ressaltar que a atriz é muito competente no que ela faz. Ela tem um olhar muito doce e uma expressão muito serena. E isso combina muito bem com a personalidade da personagem, já que o lema dela é seja boa e tenha coragem. No mesmo filme, Cinderela, a gente tem que mencionar aqui o personagem da Cate Blanchett, que ela faz a Madame Tremaine, a madrasta da Cinderela. Ela consegue te entregar uma madrasta totalmente diferente. Ela te entrega uma personagem rancorosa, ela te entrega uma personagem maléfica e ela te entrega uma personagem ardilosa. E isso é muito interessante de se acompanhar. Na frente de algumas pessoas, ela sempre demonstra ser alguém muito receptiva, muito simpática. Porém, quem sofre nas mãos da Madame Tremaine é a Cinderela. É um ponto muito forte contar com a Cate Blanchett nessa produção. E vale ressaltar que a atriz tem 3 Oscars por suas interpretações. Então, assim, ela é uma atriz do alto escalão. E vale ressaltar o quanto que a Lily James não se sente acuada por estar em cena junto com ela. Falando em ator que carrega a produção nas costas, eu preciso falar de Mowgli, o Menino Lobo. Eu tô falando do ator Mirim Newsett. Ele fez o Mowgli na produção de 2016. Gente, eu não sei onde a Disney encontrou esse menino, mas ele é maravilhoso. A atuação dele como Mowgli faz você se encantar com o personagem. E vale ressaltar, ele é a única atuação física ali. As outras atuações do filme são em vozes e os animais são feitos em CGI. Porém, o menino consegue te fazer ficar cativado com a personagem e isso vale muito a pena de se assistir. Além dele ser a coisa mais fofa. Eu não sei onde a Disney encontrou esse menino, mas parabéns Disney por isso. E já que a gente falou de vilão lá no filme Cinderela, a gente volta a falar do vilão, só que dessa vez na produção de A Bela e a Fera. Eu tô falando da interpretação do Luke Evans como Gaston. O Luke Evans te entrega um Gaston um pouco diferente do Gaston do desenho. Ele continua sendo mau, ele continua sendo arrogante, prepotente, porém ele te entrega um Gaston mais galante. Diferente do Gaston do desenho, que era um Gaston mais estereotipado, da forma como fazer essa pessoa
segura de si, o Luke Evans traz uma naturalidade muito grande pro personagem. E é muito interessante você ver a construção do nice guy, basicamente. Ele começa sendo alguém muito legal, ele começa sendo alguém que tenta impressionar a Bella e que tenta impressionar o pai. Quando ele não consegue, ele vai mudando essa face dele e trazendo essa pessoa que não aceita um não como resposta. Basicamente, o moleque mimado que não sabe receber não. Mas a interpretação do Luke Evans não estaria completa sem a participação do Josh Gad, que faz o LeFou. Os dois carregam a cena do filme muito bem e muitas vezes carregam o filme nas costas, já que são, em determinados momentos, a melhor parte do filme. O Josh Gad, como LeFou, trouxe um ar muito mais cômico pro personagem e também colocando essa pitada de uma paixão platônica dele pelo Gaston. Então é bem interessante ver essa virada do personagem. Quando o LeFou começa a discordar das ideias do Gaston. E os próximos nomes são da produção de Aladdin. O primeiro nome que eu quero citar é a Naomi Scott, que fez a Princesa Jasmine. Gente, eu amei a Princesa Jasmine dela. Ficou muito bem colocado. Em vários momentos você precisava dessa personagem que quer se impor acima de qualquer coisa, e a Naomi Scott consegue trazer isso. A releitura do filme do desenho para o live action ficou uma releitura muito bem colocada. Você ganhou muito na personalidade da Jasmine, mostrando ser alguém muito mais segura de si do que faz. E isso foi bem interessante. E é perceptível nas cenas dela quando ela se sente tensa em expor a sua opinião, porque ela basicamente tensiona o braço e estica ele. E isso faz com que ela traga esse ar de preocupação ou de dureza, mas ela sempre que precisa se impõe muito bem, e isso é um ganho muito importante para o personagem, já que a personagem do desenho às vezes fica meio passiva à própria história. Não tem como deixar de falar da interpretação do Will Smith como gênio da lâmpada. A gente tem na cabeça a dublagem do Robbie Williams, lá no desenho. Porém, o Will Smith traz um gênio um pouco diferente e que vale muito a pena ser acompanhado. O gênio, ele tem essa ideia de alegria, de esperança, de felicidade, porém, ele também serve como um diário do próprio Aladdin. Então, muitas vezes o Aladdin usa ele como alguém para confessar os seus problemas. E também o gênio do Will Smith consegue trazer essa melancolia que o gênio pede. Então, quando é questionado sobre a vida do gênio, é onde ele traz essa melancolia. E por último, ainda falando de Aladdin, a gente não pode deixar de falar de um personagem que foi inserido no live action. Eu tô falando da personagem da Lila, interpretada pela Nassim Pedrad. Gente, essa personagem foi muito bem colocada e valeu muito a pena ter sido criada. Ela é uma dama de companhia da Princesa Jasmine. E isso é entendível. A princesa não ficaria sozinha, provavelmente. Só que ela traz esse ar cômico que o filme pede. Os live actions da Disney normalmente assumem uma postura muito séria. E ela consegue trazer esse ar cômico que a cena pede, fazendo par com o gênio. O gênio tá junto com o Aladdin e a Dalila tá junto com a Jasmine, trazendo essa comicidade. E claro, a gente não pode ressaltar que ela meio que rouba o lugar do Rajá, colocando mais o tigre como um bicho de estimação do que como o confidente da Jasmine, o que é bem interessante também. Se você tá gostando desse vídeo, eu já te peço um like aqui. A gente terminou essas atuações marcantes dos live actions da Disney, mas agora a gente vai falar de algumas que não me agradaram muito. 5 para ser mais exato. Então se você tá gostando do vídeo, eu já peço um like e continue assistindo ele. E já que a gente começou a lista das melhores atuações com Alice, a gente vai começar a lista das piores também com Alice. Eu tô falando da própria personagem da Alice, interpretada pela Mia Wasikowska. Pedro, ela é ruim nesse personagem? Não, ela não é ruim. Porém, ela é muito fraca, principalmente quando você leva em consideração com quem ela está atuando. Na escolha de um elenco muito grande, muito conhecido, é necessário se tomar cuidado com a escolha de novos atores, principalmente para que eles não fiquem intimidados durante a cena. E a Mia Wasikowska, ela fica muito intimidada e muitas vezes você não quer acompanhar tanto a personagem dela, você prefere acompanhar os outros personagens da trama, como a Chapeleira, a Rainha de Copas ou a Rainha Branca. E isso não é um caso exclusivo de Alice.
No filme Malévola, isso também acontece. E uma personagem que fica bem apagada é a personagem Aurora, interpretada pela Elle Fanning. Mesma coisa, não é uma personagem ruim, porém o filme gira muito em torno da própria Malévola. A princesa Aurora já não é a princesa mais cativante das histórias da Disney, e o uso da própria Elle Fanning também não colaborou muito com isso. A princesa já não é tão carismática e a personagem também não ficou muito carismática. Na verdade, ela ficou com um ar até meio infantil e ingênuo demais. Mas ainda assim, vale a pena. Diferente do próximo personagem que eu vou falar, que é o personagem do Príncipe Philip, interpretado pelo Brandon Thwaites. A verdade é que o personagem do Príncipe Philip fica meio jogado, não muito bem colocado, porque ele meio que tá sobrando na cena. Ter ele e não ter ele seria a mesma coisa. Só que eles quiseram colocar essa ideia do romance e não encaixou muito bem. Principalmente porque ele é bem blasé. Ele não te entrega muita profundidade no personagem e isso faz com que a interpretação dele seja um pouco chata. O próximo nome é polêmico, porque eu sei que teve muita gente que gostou, mas eu não gosto nem um pouco. Eu tô falando do filme A Bela e a Fera, interpretada pela Emma Watson, a personagem da Bela. Eu não gosto nem um pouco da atuação da Emma Watson, porque se repete a mesma coisa lá do Alice. Ela é uma atriz que tá contracenando com grandes atores. Além do Luke Evans e do Josh Gad fazendo o Gaston e o LeFou, você tem grandes nomes na atuação. Você tem Emma Thompson, Ian McGregor, Ian McKinley, então ficou muito complicado para a atriz. Mas o meu grande problema com a Emma Watson é que às vezes ela fica parecendo um bonecão de Olinda. Como assim? Ela não mexe os braços. E ela não te entrega tanto sentimento assim na personagem. Isso é um pouco complicado. Mas esse desgosto que eu tenho pela atuação dela não se resume somente em A Bela e a Fera. É levado para outras produções também. E eu acho que o filme pecou um pouquinho em determinadas escolhas que a própria atriz fez para a produção. Na minha opinião, é um ponto bem baixo quando o assunto é a produção de Bela e a Fera. E faz eu desanimar um pouco em assistir, porque a protagonista não é muito cativante. E seguindo o que aconteceu nesses filmes, de um ator que fica apagado, o próximo nome é do filme Aladdin. É o Marwan Kenzari. Ele interpreta o Jafar na produção de Aladdin. Ele é um ator ruim ou o trabalho dele é ruim? Não. Só que quem contracena com ele está numa qualidade muito grande. A voz do ator também não favoreceu ao personagem. Sendo uma voz muito aguda, se torna um pouco divergente. Então você esperava uma voz mais pronunciada, que não se tem. Porém, a caracterização dele está muito boa. Ele te entrega um Jafar diferente, um Jafar mais novo e que faria muito mais sentido um Jafar que quer se aproximar e talvez pensar em se casar com a princesa. Combina muito mais. Além de mostrar esse rancor e esse ódio que ele tem por outros reinos. Mas, como eu já disse, ele tá numa produção com nomes muito bons e que estão muito interessantes de se acompanhar. E isso faz com que o vilão fique um pouco apagado. E sendo o vilão, é muito complicado você entrar nesse local de ficar apagado sendo um vilão. Já que muitas vezes é o vilão quem dita como a história mais ou menos vai funcionar. Isso faz você se perder um pouquinho. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu já peço um like de novo aqui pra vocês. Se vocês não deram antes, dá um like aqui agora, porque isso me ajuda muito a saber se vocês estão gostando do meu conteúdo. Comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou se vocês discordam de mim. Por favor, essa é só uma opinião. Eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar por ter criticado a Emma Watson, mas eu não consigo gostar da atuação dela. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem sabe eles não conheçam o meu canal e não se interessem também por isso. E também se inscrevam aqui. Ativem o sininho de notificação que sempre que eu lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa que eu lancei. Mas, se o YouTube não avisar, eu aviso lá pelas minhas redes sociais. Elas estão passando aqui agora, o meu Instagram e meu Twitter. Porém, como eu sempre digo, elas sempre estão linkadas aqui na caixinha de descrição. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que a gente possa se ver na semana que vem. E tchau!